Olá, queridos amigos, é um prazer novamente estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre um tema muito relevante que nós cristãos consideramos um tema principal da Bíblia, que é a Páscoa. Então que você possa nesse momento atentar para esse assunto que é muito importante para você e para a sua família. Alguma vez você já disse para alguém Feliz Páscoa? Ou alguém disse para você que você tem uma Feliz Páscoa? Talvez você já tenha ouvido isso, ou alguém tenha falado isso para você. Mas sabe de uma coisa? Não é o suficiente você falar Feliz Páscoa. Primeiramente, nós precisamos entender o que realmente significa a Páscoa. Você sabe o que significa a Páscoa? O que nós como cristãos aprendemos é que a Páscoa foi o momento em que o povo de Israel, os judeus, naquele momento da história estavam sendo escravizados lá no Egito. E Deus mandou um homem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Naquele momento em que Deus mandou as 10 pragas para libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele naquele último dia, naquela última praga, onde ele prometeu exterminar todos os primogênitos, tanto de animais como de homens ali do Egito, naquele momento ele colocou ali, ele instituiu a Páscoa. Então a Páscoa nada mais é do que libertação, liberdade, onde o cordeiro ia ser imolado, ia ser morto, ia ser sacrificado naquela noite, onde Moisés, ele instruiu o povo a fazer esse sacrifício, mas não era qualquer sacrifício, tinha que ser de acordo com o que Deus tinha instruído Moisés. Então o que aconteceu ali? O cordeiro foi sacrificado, já fazendo um paralelo com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que um dia ele viria a esse mundo e ele seria morto também para pagar toda a dívida, todo o pecado. Então é isso que nós vamos conversar hoje sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então naquele momento em que Jesus ele foi preso, naquela sexta-feira, na madrugada, às 3 horas da madrugada, Jesus Cristo foi preso. E ele foi torturado, ele sofreu todo tipo de humilhação, ele foi espancado. Colocaram ele numa cruz, ele foi crucificado. Então ali naquele momento, Jesus naquela cruz, ele estava morrendo. Não a sua própria morte, mas a minha e a sua morte. Porque Jesus não tinha pecado. Ele não deveria estar ali naquela cruz, porque ele não tinha cometido nenhum delito. A palavra de Deus diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53. E ele entregou a sua própria vida para resgatar toda a humanidade. Como aquele cordeiro, lá no livro de Êxodo, quando o povo saiu da escravidão do Egito, aquele cordeiro inocente foi morto para libertar o povo da escravidão. Da mesma forma, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado, ele foi morto. O que aconteceu dali para frente? Jesus ele foi sepultado. Naquela sexta-feira, os discípulos viram Jesus morto. Os discípulos viram Jesus sendo sepultado. Jesus estava morto. Seus discípulos o viram espancado. Seus discípulos viram humilhado. Seus discípulos o viram ensanguentado. Os seus discípulos o viram morto. Só que tinha um porém. Antes de Jesus ter sido sacrificado, ter sido morto, os discípulos viram muitas maravilhas que Jesus, através do seu poder, fez aqui na terra. Jesus ele curou doentes, ele curou os coxos, os aleijados, ele deu vista aos cegos, ele ressuscitou mortos. E os discípulos viram tudo aquilo. Eles viram o impossível através da vida de Jesus. Mas ali naquele momento, Jesus estava morto. Então toda a esperança dos discípulos ali na morte de Jesus tinha acabado. E a única coisa a fazer era ir para casa.
Por quê? Porque Jesus tinha sido morto. E então, a partir daquele momento, toda a esperança, aquilo que os discípulos acreditavam em Jesus, que ele ia reinar eternamente, tinha se dissipado naquela morte. E eles creram com todo o coração nas coisas que tinham visto, em Jesus, naquilo que ele tinha feito aqui na terra, no seu ministério. E agora, tudo tinha acabado. Jesus estava morto. Como os discípulos iriam agir dali para frente, já que Jesus estava morto? A menos que fosse verdade o que Maria tinha visto, o que Maria tinha relatado naquele domingo, alta madrugada. Maria foi ao sepulcro, e o que ela viu ali naquele sepulcro? João capítulo 20, do verso 10 ao 18. Ela viu a tumba vazia. Aquele linho que estava envolto ao corpo de Jesus estava ao lado, e o corpo não estava lá. Ela viu aquele linho ali no canto. Viu 2 anjos vestidos de branco, que perguntaram a Maria: mulher, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas está vivo. Jesus, naquele domingo, ele ressuscitou. Então, se fosse verdade, Jesus não estava morto, estava vivo. Se ele estivesse vivo, tudo ficaria bem. As suas esperanças e os sonhos dos discípulos seriam restaurados. Então, aqui nós temos um dilema. Se Jesus está morto, as nossas crenças, as nossas esperanças também estão mortas, e não existe outra coisa a fazer senão ir para casa. Mas Jesus de fato ressuscitou, como diz as Escrituras. Ele está vivo, então tudo ficará bem. Nossas esperanças, nossos sonhos ficarão bem. Por quê? Porque Jesus, ele vai restaurar tudo isso. A esperança de que dias melhores virão. Isso se eu e você crermos em Jesus. Em Mateus 28, 17, a palavra de Deus nos diz que quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, eles os adoraram. Só que tem um porém aí nesse versículo: alguns duvidaram. Mesmo vendo Jesus ressuscitado, algumas pessoas duvidaram daquilo. Tanto é que pediram para tocar nas feridas de Jesus. A pergunta é: você duvida? Você duvida da ressurreição de Jesus? Você crê ou ainda tem dúvidas de que Jesus realmente ressuscitou? A Páscoa, na verdade, não é um feriado qualquer. Não é troca de chocolate, não tem relação com coelho. A ressurreição de Jesus lhe deu toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz que foi dada a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, imagina a autoridade, toda a autoridade do universo foi dada a Jesus. A ressurreição de Jesus é a chave para que eu e você venhamos a segui-lo como nosso Senhor e Salvador. Essa ressurreição de Jesus deu-lhe o poder de estar sempre com os seus discípulos. E eu quero nesse momento mostrar a vocês 3 verdades que a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. Então, 3 verdades para você. A primeira verdade: Jesus desafiou a morte. Será que você teria coragem de desafiar a morte? Muitas das vezes a gente fica pensando, a morte é algo que todos nós iremos passar. É inevitável. E Jesus, o nosso Senhor, ele desafiou a morte. João capítulo 2, verso 19 diz assim: Jesus dizendo a todas as pessoas que estavam ao redor: destrua esse templo e eu o restaurarei em 3 dias. Eu o levantarei em 3 dias. O que nós aprendemos nesse versículo? Jesus, naquele contexto, Jesus acabara de expulsar as pessoas que faziam comércio ali naquele templo. Eles vendiam, faziam troca de dinheiro, faziam todo tipo de mercado ali naquele templo. E tem um versículo que diz assim: o zelo pela tua casa me consumiria. Então Jesus, quando viu aquilo, o que ele fez? Ele pegou um chicote e saiu expulsando as pessoas do templo.
E muitos judeus ali reunidos questionaram Jesus: por que tu fazes isso? Quem te deu autoridade para você fazer isso? E Jesus falou. Na verdade, eles pediram um sinal. Que sinal tu vai nos dar para que isso que você fez seja validado? E ele falou: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Naquele momento, Jesus estava falando do seu próprio corpo. E o sinal seria esse: a destruição do templo em 3 dias, ou seja, a sua morte. A morte do seu corpo, o templo, o nosso corpo. E a reconstrução do templo em 3 dias, a ressurreição em 3 dias, no verso 22 de 10 de João capítulo 10. Então, por que é importante nós sabermos disso? Porque o templo físico, ele perderia a sua função. Mateus 27:51 diz que naquele momento em que Jesus deu o seu último suspiro e disse: está consumado, e entregou o seu espírito a Deus, o que aconteceu ali? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o Espírito Santo não estaria mais ali, mas estaria agora no corpo, no nosso corpo, no corpo daqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E o local de adoração não seria mais no templo, feito por mãos humanas, como diz lá em Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que criou o mundo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, de pedra, de madeira, de cimento. Não. Deus agora habita num templo especial, que é o corpo do ser humano. A adoração é a partir da ressurreição de Jesus, em espírito e em verdade. João 4, 21 a 23. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, nem em Samaria, nem no templo de Salomão, lá em Jerusalém. Verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E o que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana naquele momento ali? Estava dizendo que a adoração não seria mais em um local específico. Não vai ser ali no templo, não vai ser ali na igreja, não vai ser na casa do fulano. Não. A adoração seria agora uma coisa pessoal, uma coisa íntima, entre cada pessoa e Deus, em espírito e em verdade. Então, o que significa quando Jesus falou assim: levantarei em 3 dias, destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias? O que significa isso? Que Jesus ele deixou claro que tinha o poder sobre a morte. Ele desafiou a morte: destrua esse templo, mate esse templo, e eu vou levantar em 3 dias. Em João 10, do 17 a 18, Jesus afirma: eu dou a minha vida, tenho poder para dá-la e para tomá-la. Ou seja, ninguém estava tirando a vida de Jesus. Não eram os fariseus, não era Pôncio Pilatos, não era o povo. Jesus estava entregando a sua própria vida de livre e espontânea vontade. Jesus, ele tem o controle sobre a morte. Aquilo que seria o maior medo da humanidade, não precisa mais ter medo. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Jesus, ele venceu a morte. Ele desafiou a morte e venceu. Então, como eu devo agir diante disso? Eu devo crer, você deve crer, que Jesus desafiou a morte e venceu. A nossa segunda verdade sobre a Páscoa: Jesus derrotou a morte. Ele derrotou a morte. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 54 ao 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pergunta 2 vezes a morte: onde está o seu aguilhão, morte? Onde está a sua vitória? E a morte, fica calada, porque não pode mais responder. Ela foi destruída. Ela foi tirada do seu trono. O pecado é o aguilhão da morte. O aguilhão é uma vara, que as pessoas antigas usavam, que tinha uma ponta de ferro.
nessa vara, de servir para tanger os bois, para dar direção ao gado, né? E Paulo faz essa comparação do pecado. O pecado é o aguilhão da morte, ou seja, a força, o poder da morte. Mas Jesus, ele venceu o pecado. E esse pecado era uma picada muito forte, é uma picada muito forte e venenosa, que até hoje aflige toda a humanidade. Mas Jesus venceu o pecado e a morte. Ele ressuscitou. A morte já não tem mais o seu aguilhão, essa força. A morte foi tragada e a vitória se deu através de Jesus sobre o pecado. Aí você pode perguntar assim, mas como Jesus destruiu a morte? Se a gente vê ainda tantas pessoas morrendo, como é que isso é verdade? Jesus, ele se tornou igual, para destruir a morte, ele se tornou igual ao ser humano. Ele se encarnou no ser humano. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, dentro do ventre de Maria, diretamente no ventre de Maria. E ele nasceu como uma pessoa normal. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu sono. Tudo que eu e você sentimos, ele também sentiu. E lá em Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao 15, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então ele veio como um ser humano normal, de carne e osso, passou por todo tipo de necessidade que um ser humano tem. Ele se fez carne, ele se fez homem por amor a mim e a você. Ele era dele, não precisava fazer isso. Mas por amor a mim e a você, ele se tornou um ser humano, de carne e osso, sentindo todas as necessidades, tudo aquilo que eu e você sentimos. Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus ele foi tentado como eu e você somos. Nós somos tentados todos os dias, Jesus também foi. Só que tem uma condição aí, um porém, ele não pecou. E agora, como é que Jesus nos dá essa vitória sobre a morte? Assim como ele venceu a morte, ele também quer nos dar essa vitória. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva, lá em Lucas 7,11. Jesus ressuscitou o seu grande amigo Lázaro, João capítulo 11, verso 38. Mas foi em sua própria morte e ressurreição que Jesus nos torna vitorioso, nos dá a vitória também sobre a morte. Como eu devo agir diante disso? Devemos crer que a Páscoa significa que Jesus tornou-se como um de nós, como um ser humano, morreu e ressuscitou para derrotar a morte e o pecado. E para nós finalizarmos esse nosso devocional, a terceira verdade sobre a Páscoa: Jesus, ele liberta da morte. João 11, do 25 ao 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi a pergunta que Jesus fez às irmãs de Lázaro. Você crê nisso? E eu pergunto para você: você crê nisso? E o que nós aprendemos com isso? Diante daquele túmulo, onde Lázaro já estava há 4 dias ali naquele túmulo, antes de trazê-lo à vida, Jesus bradou com autoridade que ninguém ficará morto se crer nele. Ninguém ficará morto se crer em Jesus. A morte vem para todos, tanto para cristãos, para ateus, para o homem mais rico quanto ao mais pobre, para todo mundo. A morte vem para todos. Para uns a morte será separação eterna de Deus. Para outros a morte será a união eterna com o nosso Deus. O que significa quando Jesus disse ali naquele momento: não morrerá eternamente? O que significa isso?
A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, Hebreus 9,17. Morreu, você vai ser julgado. Depois da morte segue-se o juízo. Os que morreram sem Cristo serão separados de Deus por toda a eternidade e depois lançados num local de tormento chamado Lago de Fogo, que é chamado de segunda morte. Apocalipse 20:14. Então o que nós aprendemos aqui? Existem duas mortes. A primeira morte, que todo mundo vai passar. E a segunda morte é aquela morte que é preparada para aquelas pessoas que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É a segunda morte. Quando cremos em Jesus e experimentamos um novo nascimento, nossos nomes são escritos no livro da vida. Existe um livro onde todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, naquele livro é escrito o nome dessa pessoa, o livro da vida. Apocalipse 20:12. E a Bíblia diz que se o nome não estiver, se o meu nome não estiver ali, se o seu nome não estiver ali, escrito naquele livro, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20:15, que é a segunda morte. E como somos livres dessa morte eterna, da segunda morte? Somos livres através de uma decisão pessoal de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Romanos 10, capítulo 10, verso 9 e 10. Diz que nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E também devemos crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que Ele teve a vitória, Ele venceu a morte. Se você fizer isso, confessar com a boca e crer com o coração, a palavra de Deus diz que você será salvo. Que naquele momento o Espírito Santo vem e habita em você. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. E com essa decisão, naquele grande dia, nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, naquele momento, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Ou seja, não passarão pela segunda morte. E se nós naquele momento estivermos vivos, o que vai acontecer? Nós também seremos tirados daqui da terra e nos encontraremos com Jesus nos ares. Todos aqueles que creem em Jesus, que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, não passarão pela segunda morte. Não serão lançados no lago de fogo. Seremos transformados, diz lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado. Seremos que nem Jesus. Hoje, nesse momento, Ele está no céu com um corpo transformado, um corpo glorificado. E da mesma forma também nós, naquele dia, seremos transformados. O nosso corpo será totalmente transformado. Como é que eu devo agir diante disso, diante dessas verdades que eu estou ouvindo agora? Nós devemos crer que a Páscoa significa que, assim como Jesus ressuscitou, Ele também tem poder para ressuscitar todos os que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. É a pergunta que eu faço a você. Você crê nisso? Crê que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele pode também ressuscitar você se um dia também você morrer? Crê que os mortos em Cristo ressuscitarão? Você crê nisso? Então eu trouxe para vocês aqui três verdades sobre a Páscoa. A primeira, Jesus desafiou a morte. A segunda verdade, Jesus derrotou a morte. E a terceira verdade, Jesus nos liberta da morte. A Páscoa não é um mito. Quando nós cremos que Jesus venceu a morte, que Ele ressuscitou dos mortos e que um dia que Ele está no céu e um dia Ele vai voltar para pegar, para levar aquelas pessoas que são dele, que são filhos de Deus, como está lá em Romanos capítulo 1, verso 12.
que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Jesus Cristo, ele lhe dá essa condição de você se tornar filho de Deus, e é só através dele. Não há um outro nome dado aqui na terra através do qual eu e você possamos ser salvos, somente Jesus Cristo. E a pergunta é: você quer esse Jesus na sua vida? Se você quer, então nesse momento eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. Isso é muito íntimo, é entre você e Deus, e você repetisse essa oração comigo. Faça assim, feche seus olhos, desligue-se de tudo e receba Jesus no seu coração através dessa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que vivendo da forma que eu estou vivendo, eu irei viver eternamente longe de Ti. Mas hoje eu entendi, nessa Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu entrego agora a minha vida a Ti, Jesus, para ser Senhor e Salvador. Vem, Espírito Santo, habita na minha vida. Ó Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, pois eu quero viver eternamente contigo. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida de intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, parabéns, você agora se tornou filho de Deus. E um dia, meu irmão, minha irmã, nós nos encontraremos no céu. Amém? Então, foi um prazer estar com você e até a próxima. Tchau!